Vou te explicar em 5 minutos por que esse time que tá na tela tem que ser o time escalado pelo Odair para enfrentar o Volta Redonda. Primeiro você se inscreve no canal se você não tá inscrito, é muito importante. E agora deixa o like, né? Pô, ajuda a gente aí, deixa o like aí. O canal que mais fala de Atlético no mundo merece o seu like todo vídeo. Deixa o like, torna isso um hábito, cara. Entrou no vídeo, já aperta o botão do like porque ajuda e ajuda demais. Seria o meu Atlético. Santos, Benavides, Teran e Arthur. Zapelli, Leozinho e Patrick, com o Mendonça, com o Léo Derek como outro ala e 2 atacantes, o Julimar e o Kevin Viveiros. Para explicar, o Odair tem utilizado essa base de esquema, esse 3-5-2, com os 3 zagueiros de construção e o Benavides como um zagueiro da direita. Isso aconteceu contra o Amazonas e aconteceu contra o Goiás. Eu manteria e imagino que ele vai manter também. O Zapelli como esse primeiro volante, e aí você olha e fala, pô, mas o Patrick não é um primeiro volante que pode ser melhor que o Zapelli, isso faz sentido? Faz. O Zapelli melhora e melhora muito o Atlético, mas assim, demais, quando ele é primeiro volante. O Zapelli é um jogador que tem muita qualidade para encontrar essa bola longa, não só nesse lançamento, não só nessa bola por cima, mas também na quebra de linha, para ele colocar um companheiro na cara do gol. E ele já colocou o Viveiros na cara do gol, jogando como esse primeiro volante inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Lembro de um exemplo contra o Goiás, em que ele coloca o Viveiros na cara do gol com um passe em profundidade. Lembro de um exemplo contra o Atlético, em que ele coloca também o Viveiros frente a frente em profundidade. No lance contra o Goiás, logo antes do gol do Atlético, ele coloca o Mendonça também com um passe espetacular por baixo, em boas condições pela ponta direita. Ele é um jogador que tem essa qualidade de enfiar a bola, de pifar o atacante. E tem mais chance de fazer isso próximo da jogada, mais próximo da bola, mais próximo da base da construção do Atlético do que quando tá mais à frente. Isso porque a bola não chega, né? Se você depender do Patrick e do Felipinho, que são jogadores que nem têm feito partidas tão ruins assim, mas têm dificuldades de fazer essa quebra de linha, principalmente para encontrar o Zapelli contra sistemas que estão mais fechados, é uma situação que o Atlético sofre, que não consegue envolver tanto assim o Bruno Zapelli. E aí é um furacão que para de ter o protagonismo do seu melhor jogador. Então ter o Zapelli mais próximo da construção faz muito sentido para que ele arme o jogo de frente, para que ele receba melhor a bola, para que ele tenha mais espaço quando ele dominar. E aí ele é um jogador que se torna, a nível de Série B de Campeonato Brasileiro, imparável. Você pode ter o Patrick como esse meia esquerda, e o Patrick com essa função de também se aproximar muito do Léo Derek, como ele gera o gol marcado contra o Operário, por exemplo, e para ser um jogador que pesa a área, isso na interpretação do Odair. Se eu tivesse o Dudu, seria o Dudu. Se o Dudu tivesse à disposição, escalaria assim o Dudu. Se o Juliano, pasmem, se o Juliano tivesse mínima condição de jogar, e não que ele esteja lesionado nem nada do tipo, mas é um cara que tecnicamente e fisicamente mostrou que não é capaz de estar no campo nessa temporada, se o Juliano tivesse condição, entraria com o Juliano. Porque o perfil é esse. É um perfil de um meia de chegada e finalização. O Patrick já foi esse meia. Não é mais. E aí, tudo bem que ele é a característica mais parecida com isso, e por isso que eu escalo ele nesse time, mas acho que é um Patrick talvez que não tenha mostrado isso, não fez nenhum gol ainda na Série B, acerta uma bola no gol a cada 5 finalizações que ele dá, né? Então é difícil de pensar no Patrick como um cara a pesar a área, a gerar a opção de infiltração. E o Leozinho pelo lado direito, como esse meia-direita, porque é um cara diferenciado no entrelinha. Muita gente fala do 1 contra 1, do drible, da pisadinha, isso tudo é verdade. Mas o principal do Leozinho é a capacidade dele de combinar entrelinha. É a capacidade dele de gerar chances, de gerar combinações curtas, de conseguir quebrar a linha de marcação do adversário. Acho que é um Leozinho que consegue, em muitos momentos, mostrar esse potencial criativo no Atlético. E também gera perigo na batida de fora da área, que ele tem de perna esquerda. Não é um lance tão comum, tão frequente, mas ele bate bem na bola e talvez ele consiga também gerar esse perigo dessa maneira. Por isso o Leozinho de meia direita, né? Os 2 pontas, o Mendonça e o Léo Derek, né? E aí você tem 2 atacantes, o Julimar e o Kevin Viveiros. Por que esse esquema é perfeito para encarar o Volta Redonda? Porque o Volta Redonda marca num 5-4-1. Se o Atlético tem Mendonça, Julimar e Viveiros, além do Derek, com as chegadas e infiltrações de Leozinho e Patrick, você coloca 6 caras na última linha. E aí você pode ter superioridade numérica e buscar dessa maneira o homem livre. Buscar dessa maneira a superioridade em algum dos setores. Isso é muito importante. Acho que esse esquema faz muito sentido também, porque se o Volta Redonda marca num 5-4-1, significa que ele tem 2 volantes, normalmente o Raí e o André Luiz. E eles ficariam com a missão de marcar 3 jogadores do Atlético: o Patrick,
o Leozinho e o Zapelli. E aí algum dos atacantes, o MV, o Marcos Vinícius ou quem sabe o Ítalo, teria que baixar para marcar o primeiro volante atleticano. E aí ele jogaria em liberdade. Aí jogaria com tranquilidade para armar. Então, essas são as razões, essas seriam as minhas escolhas. Comenta aqui o que você mudaria, o que você faria diferente se fosse o Papito, se fosse o Eder Hellmann, para essa final de Copa deste sábado, Atlético Volta Redonda. Tamo junto, aquele abraço, até a próxima, valeu!